Olá, Mia! Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast de Inspiração para uma Vida Mágica. Estamos em... eu já não sei se isto é versão confinamento, desconfinamento. É versão inspiração. Isso, por acaso, é uma boa questão. Sim. É a versão de desconfinamento. Continua a ser. Está bem. Eu acho que já desconfinei totalmente. Vou deixar essa palavra. Para que é que eu comecei a falar nisto? Para onde Não vai a sei. nossa atenção, flui a nossa energia. Exato. E eu quero ter a minha energia noutros sítios. Sim. Parece-me bem. Quero ter a minha energia na ideia de inspiração para uma vida mágica, que afinal de contas é para isso que nós fazemos este podcast. Sim, não é? independentemente do contexto. Sim. Uhum. Nos últimos dias temos estado aqui ambos dedicados à produção de mais conteúdos para a nossa escola online, para a escola Life Training. Yeah. Para quem ainda não explorou a escola e os cursos que nós temos na nossa plataforma online, é só ir a escola.lifetraining.com.pt ou nós pomos o link em todo lado, nas nossas redes sociais, também aqui nas notas do podcast, portanto é muito fácil dar com a escola e explorar os cursos que nós estamos a fazer. Eu tenho estado a explorar um pouco o curso, o maior curso que tu tens na escola, que é o de Fundamentos da Parentalidade Consciente. Estava a explorar o curso? Sim, tenho estado a espreitar algumas das lições e é tão interessante que, apesar de tudo que eu já aprendi sobre parentalidade consciente, os teus livros de parentalidade que eu li, ajudei a rever até, de certa forma, e todas as conversas que nós temos tido aqui no podcast ao longo destes já 2 anos e tal de podcast, e é ver os conceitos de parentalidade consciente apresentados assim de forma tão organizada, sistemática e assim tão compartimentada é mesmo útil. É mesmo muito útil. E percebo porque é que tanta gente está entusiasmada com esse curso. Olha, que bom. Sim, foi um bom feedback, não foi? Sim, E agora podia dizer, e ainda muito melhor, agora te dizias, mas muito melhor são os teus cursos de fundamentos de coaching, fundamentos da neuroestratégia E o laser. Ok, mas isso está lá na escola, na plataforma para se explorar. E hoje quero falar contigo de outra coisa, não é? De cursos online. Sim. Hoje tenho uma pergunta muito grande para ti, está bem? Porque eu hoje estou com vontade de assumir um pouco o papel de provocador. Portanto, nem tudo o que eu vou dizer ao longo desta conversa... É pacífico. Não é questão de ser pacífico. Nem tudo o que eu vou dizer bate certo com o meu mapa de crenças. Às vezes vou dizer coisas só para te chatear. A sério? Sim, só para te chatear no bom sentido, para provocar Ok. a discussão. Porque eu, no fundo, estou interessado em saber hoje de onde é que vêm as minhas emoções e quem é que é realmente responsável pelas minhas emoções. Tá bem? E só assim em género de enquadramento. Há emoções em relação às quais isto já começa a provocação, está bem? Sim. Há emoções em relação às quais eu estou super preparado para assumir a responsabilidade em relação a elas. Sabes? Quando alguém diz, ai Pedro, pareces-me tão feliz. E eu digo, a felicidade, somos nós que a fazemos. Mas há outros momentos em que eu lido com emoções em relação às quais eu não estou preparado para assumir a responsabilidade. Por exemplo, quando os meus filhos me estão a chatear, eu fico chateado, não por minha causa, mas por causa deles. E agora estou a lidar com um estado emocional de chateação, que é o nome técnico, e a responsabilidade não é minha. Claro, é deles, não é? Então diz-me lá, como é que eu me desenrasco? De quem é a responsabilidade das minhas emoções? Bom. Essa é a minha pergunta provocatória. Eu sou responsável pelas minhas emoções e tu és responsável pelas tuas. Sendo que essa questão da responsabilidade e o que isso quer dizer, podemos se calhar discutir aqui um bocadinho. Não é? O que é a responsabilidade para ti? Quando dizes a responsabilidade das tuas emoções é tua, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que as minhas emoções são produzidas por mim. Quer dizer, pelo meu sistema, né? Por tudo o que está presente no meu sistema. Agora parecia que estavas a falar de neuroestratégia, já falas de ti como um sistema. Muito bem. Não, as minhas emoções são produzidas no meu sistema e vão depender de uma série de coisas. Mas eu acho que, acima de tudo, para mim, essa ideia de eu assumir responsabilidade pelas minhas emoções é muito possibilitadora. E não como às vezes penso que é visto como
mas a culpa não é minha. Aquela pessoa fez isto e aquilo e agora sinto-me assim. Se ela não tivesse feito aquilo, eu estaria muito feliz. Ok, isso é uma possibilidade. Não retira a responsabilidade do meu sistema por estas emoções. Eu acho que é importante referir, frisar mesmo que ser responsável pelas nossas emoções não implica ser responsável por aquilo que nos acontece. Uhum. Não é? Se alguma pessoa nos faz mal, eu costumo utilizar falar uma questão quando falamos na parentalidade. Eu não sou responsável por aquilo que os meus pais me fizeram na minha infância, não é? Mas sou responsável por aquilo que ficou aqui, que está aqui agora. É com isso que eu posso trabalhar, não é? É em relação a isso que eu posso assumir responsabilidade, é em relação a isso que eu posso realmente fazer alguma coisa. Eu não posso fazer nada em relação àquilo que já me aconteceu ou que as outras pessoas fazem, mas posso trabalhar agora temos aquela expressão que tu não gostas nada, trabalhar em mim, mas já estou a ficar cansado. Posso fazer algo com o que está aqui agora. Ou não, posso também escolher não fazer nada. Então, parece-me que estás a utilizar aí a palavra responsabilidade, não é? Porque a minha pergunta é quem é responsável pelas minhas emoções. A responsabilidade estás aí a utilizá-la como a habilidade de responder, não é? Muitas vezes explora-se a palavra dessa forma. Responsabilidade, habilidade de responder, não é? Em inglês diz the responsibility is the ability to respond. Yeah. Então, o que estás a dizer é que tu não tens capacidade de habilidade, portanto, de responder a certas coisas porque elas já aconteceram. Portanto, tu não consegues fazer grande coisa. O que não quer dizer que estou a desculpar aquilo que aconteceu. Ou que estou a aprovar ou concordar com aquilo que aconteceu. Não é nesse sentido. Não é? Também não quer dizer que aquilo que eu esteja a sentir seja errado. Porque não acredito mesmo que exista... Estou a ficar confuso. Agora estás-me a trazer muito... Sabes que eu tenho uma mente muito simples. Só consigo tratar aliás, como a nossa filha estaria aqui certamente a concordar se eu dissesse que eu só consigo tratar de um assunto de cada vez. Sim. Nós estamos a explorar aqui a ideia da responsabilidade e tu estás a trazer uma série de outras coisas. Yeah. Só para garantir que elas fiquem incluídas aqui. Sim, porque a minha pergunta era sobre emoções, a responsabilidade das minhas emoções. Porque acho que há uma coisa que todos nós conseguimos validar, é que as emoções só existem verdadeiramente no presente. A emoção é uma coisa que eu sinto e só consigo sentir agora. Yeah. Agora, eu posso sentir agora uma emoção por causa de uma memória ou por causa de algo que imagino, mas a emoção acontece aqui e agora. Eu posso ter a memória de uma emoção, dizer, sim, eu lembro-me que nessa altura fiquei muito triste ou muito entusiasmado, mas isso não é sentir. Se eu começar a sentir, é sempre agora. E, portanto, aqui a minha pergunta é, quando eu começo a sentir uma emoção, porque isso na experiência humana pode ser altamente desejável, preferencial, que é esta emoção que eu estou a sentir é ótima, adoro, que bom. Pode ser altamente perturbador, que é esta emoção que eu estou a sentir agora, eu não a quero, ou quero terminá-la, ou quero alterá-la, não é? Aliás, eu acho que isso é a verdadeira perturbação na experiência humana, é sentir uma coisa que não queremos sentir. Que eu não quero sentir, ou que me incomoda. E, portanto, ou que nós achamos que seja mal sentir. E essas emoções, tanto podemos estar a falar de emoções que nós reconhecemos como muito passageiras, tipo, sei lá, estou eufórico. Isso é que a euforia é tipicamente um estado que perdura durante alguns minutos, às vezes nem isso. Mas também... Sabes qual é a duração de uma... Acho que por acaso acho que não sei se foi ontem que escrevi sobre isto. Que uma emoção dura entre 6 a 90 segundos. A mesma emoção. A mesma emoção. Mas é bom sabermos isso. Sim, é bom sabermos isso, que é se eu esperar, a emoção passa sempre. Obrigatoriamente vai passar. Ela passa sempre, não é? Aliás, transforma-se. Sim, a nossa experiência mostra-nos isso, que é a nossa emoção, ela sempre passa. Depois ela pode ser seguida por uma emoção que é muito parecida com a anterior. Certo. E por isso é que nós às vezes dizemos, tive o dia todo triste, não é? Ou tive o dia todo tão feliz. Não é? Nós parece que estamos a encontrar aqui uma emoção que se repete muito ao longo de um dia, ou até às vezes ao longo de semanas ou meses, não é? Ou às vezes dizemos,
E este ano, ao longo deste ano, eu tenho estado muitas vezes triste, não é? Reparamos na frequência de uma emoção. Certo. Mas aqui a minha pergunta é, quando a emoção se manifesta, de quem é a responsabilidade? Aí eu estava aqui, comecei por dar aqui 2 exemplos, que é, às vezes, eu sinto muito preparado para assumir a responsabilidade. Dizer, não, isto é a minha responsabilidade, como tu disseste, eu trabalhei para me poder sentir assim, não é? Ou, sei lá, subo para cima do palco e alguém diz, Pedro, estavas muito à vontade, estavas muito confiante. No fundo, está a falar sobre as emoções que acha que eu experienciei. Certo. E eu posso dizer, sim, sinto-me confiante, sendo que passei por milhares de experiências para poder chegar até este estado. Ou seja, eu assumo a responsabilidade do Estado. Mas há outros momentos em que não me apetece nada assumir a responsabilidade por isso, até fujo claramente à responsabilidade, não é? Fico em efeito em relação a... Não, quer dizer, a responsabilidade não é minha. Eu estava aqui, estava a porrer da vida, veio este tipo, começou... Não tinha, estava numa esplanada. Estava a ler um livro, estava a apanhar sol, estava a ler um livro bonito, estava-me a sentir mesmo bem, não é? E chegou alguém, sentou-se ao meu lado, puxou do cigarro, começou a dar-me um estímulo olfativo que para mim é desagradável. E ainda por cima sem prestar atenção ao sítio para onde estava a mandar o fumo. A seguir agarra no telemóvel, começa a falar aos berros com uma pessoa qualquer sobre o negócio. E eu de repente digo assim, uau, agora estou-me a sentir incomodado. De quem é a responsabilidade deste incómodo? E a minha primeira história é o responsável é este tipo que sentou aqui ao meu lado. Era isso que eu queria explorar contigo. E nesse caso em particular, assumir responsabilidade pela tua emoção pode passar por pedir ao Senhor para mandar o fumo para outro sítio. Ou para falar mais baixo. Assumir responsabilidade pela emoção. Mas então tu estás a dizer que a responsabilidade é minha. Mas estás a utilizar em um verbo que está a ser interessante, que é estás a assumir a responsabilidade. Parece que não é tanto uma questão, isto é uma provocação, ok? Não é tanto uma questão da responsabilidade ser ou não ser minha, mas é mais de eu decidir ou não assumi-la. E sabes que eu estou a dizer isso? Porque eu acho também que eu, numa relação, por exemplo, entre nós os dois, para a nossa relação funcionar, eu acredito também em que eu posso assumir responsabilidade pela forma que te faço sentir. Não é? Embora achar que em último caso a responsabilidade é tua em relação à forma que reages aos meus estímulos, mas eu quero também assumir essa responsabilidade pela forma como eu te faço sentir. Ainda bem que isto vai ficar gravado, eu vou utilizar muito isto. Mas não faz sentido para ti isso? Faz sentido. Espera aí, eu não quero dar respostas, eu sou... Não, isso, olha, não sou eu só. Não, espera aí, eu quero explorar cada uma destas ideias. Que uma é de quem é tecnicamente a responsabilidade, ou seja, é possível nós objetivamente dizermos a responsabilidade é desta pessoa, porque é ela que traz o estímulo, ou seja, a responsabilidade é do tipo que começa a fumar e a falar alto ao telefone, a responsabilidade é desta outra pessoa porque é ela que está a sentir as emoções, logo as emoções estão a ser produzidas, como tu disseste há pouco, pelo sistema dela. Portanto, a responsabilidade desta pessoa, até porque a outra pessoa no lugar dela podia dizer, ai que bom, era mesmo isto que eu queria, um cheirinho a tabaco, ai que bom uma pessoa a falar alto, adoro pessoas a falar alto, quer dizer que estão vivas, ai deixa-me ver do que é que ele está a falar que eu aprendi imenso a ouvir os outros, não é? Bom, portanto, existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade e, portanto, esta pessoa está a gerar outras emoções Sim, outro exemplo que se pode dar imagina que tu estavas a dar o exemplo por causa da forma que os teus filhos falam contigo, não é? Tu vais reagir de uma forma quando forem os teus filhos, mas se forem os filhos do vizinho que dizem a mesma coisa, tipo, vais dizer que estranho esta criança falar assim comigo. Tá bem, mas isso é um estímulo diferente, não é? Também interessa quem é que diz isso. Não é a mesma coisa tu dizeres uma coisa ou outra pessoa aleatória dizer. Não é a coisa em si que faz a diferença. Ok, mas ainda assim eu podia dizer assim, a responsabilidade é tua porque tu és a minha companheira, logo quando me dizes não sei o que é eu fico triste. Eu estou a dizer isto porque eu observo muito, e por isso é que eu quis trazer este tema, porque eu observo muito esta ligação direta, que é, eu sinto-me deprimido por causa da forma como a sociedade está. Eu sinto muito traído por causa daquilo que a minha mulher fez. Eu sinto muito desapontado por causa do dinheiro que ganho. Ou seja, há um estímulo que pode ser de outra pessoa ou pode ser de algo, de uma situação, de um evento, e
eu, até linguisticamente, estou a mostrar que há uma ligação de causa e efeito, que é esta causa gerou um efeito, o efeito é a forma como eu me sinto. Se isso for assim tão direto, quer dizer, não há aqui grande responsabilidade para assumir. Mesmo que eu consiga dizer, ok, no meu lugar outra pessoa podia lidar com isto de forma diferente. Mas eu, que tenho aqui um sistema com certas regras e que está estruturado de uma certa forma, eu não consigo não reagir desta forma. Logo, a responsabilidade verdadeiramente não é minha. Eu posso ir nesse caminho, não é? É isso que eu estou aqui a explorar. E o que é que eu... O que é que ganha? Mas há aqui um ganho secundário muito forte em não assumir a responsabilidade pelas tuas emoções. Que é o quê? É de estares em efeito. Não, assim não precisas de fazer nada. Não depende de Mas mim. o que é que eu ganho se me estou a sentir mal? Percebes? Ganhas a possibilidade de não fazer nada. Então, mas eu quero fazer alguma... Eu estou aqui mesmo no lugar do advogado do diabo, porque eu acho que é mesmo neste buraco onde eu me estou a meter agora que vejo muitas pessoas a meterem-se, que é, ao mesmo tempo que eu não assumo a responsabilidade, eu também nego essa perspectiva de que sou eu que estou a não assumir a responsabilidade. Eu nego isso, quer dizer, mas para que é que eu fazia isso? O que é que eu ganho com isso? Eu não ganho nada com isso. Quer dizer, estou-me a sentir mal e ainda dizes que eu ganho alguma coisa com isso? Aí se eu quisesse sentir-me bem, isso é que eu gostava. Agora, como é que eu me vou sentir bem com um gajo a fumar na minha cara? Certo. E tu podes-me dizer assim, mas quer dizer, ainda assim ele está a fumar na tua cara porque tu estás sentado neste sítio. Podias mudar para o lugar do lado e já não dá. Eu é que vou mudar? Quer dizer, eu estava aqui bem, chegou um tipo. Ou podes pedir ao senhor para... Eu é que ainda vou pedir. Ele é que deveria saber. Eu é que ainda tenho que pedir. Quer dizer, eu estava bem no meu canto, agora estou-me a sentir mal. Vê lá as coisas. Sentir mal, ou seja, já estou a pagar um preço enorme por causa dele. E agora, eu é que ainda tenho que lhe pedir. Não é? Ele é que devia saber. Quantas vezes é que Sim, ainda por cima vou-lhe pedir e ainda habilitou a levar na tromba. Quer dizer, eu perco por Mas estava a fazer quantas vezes é que isso acontece em relações? Marido, mulher, companheiro, o filho, Sim. o pai. Ele deveria saber já. Certo. Não sou eu que tenho que dizer que me estou a sentir mal por causa daquilo que ele vai fazer. Ele é que deveria saber. Portanto, não só me sinto mal por aquilo que a pessoa faz ou não faz, também me sinto mal por ele não assumir a responsabilidade por isso. Exatamente. Exatamente. Portanto, eu estou-me a sentir muito mal. E de quem é a responsabilidade? É dele. Porque se ele, de facto, conseguir, se fosse mais esperto, se fosse mais observador, se fosse mais compassivo, né? Se conseguisse colocar no meu lugar, eu não estava a lidar com isto. Portanto, isto é uma porcaria. Né? Eu acho que é neste sítio, eu penso muito nisto, é neste sítio onde as pessoas se metem. Eu hoje estava, alguém partilhou nas redes sociais um texto que foi escrito pelo Raminhos, pelo comediante. Mas era um texto que era sério, ele estava a falar sobre a ansiedade. Né? Falou de ansiedade de uma forma curiosa, que era, ansiedade é quando tu estás no passado ou estás no futuro. Eu, assim, na minha linguagem, pelo menos a ansiedade é mais uma coisa relacionada com o futuro. Certo. Há uma série de emoções, assim, podem ser perturbadoras em relação ao passado, mas eu não lhe chamo propriamente de ansiedade, mas... A partir daí... Essa mais mágoa ou tristeza, mas pronto, isso agora não interessa. E interessa que ele estava a falar ali e ele apontava uma solução, que a solução é, se tu estás a viver isto porque saíste do momento presente, né, e entra no momento presente, senta a areia, senta o mar, senta o vento, né, porque quando tu vens para... Vai ser muito mindful. Sim, ele estava a ser bastante mindful, que é uma proposta, que eu acho que é uma proposta interessante, que é quando tu te conectas com aquilo que está a acontecer agora, não há espaço para a ansiedade, não é? Porque a ansiedade nunca se manifesta em relação ao momento presente. É em relação a aquilo que nós temos medo que aconteça a seguir, ou a insegurança que temos em relação ao que vem a seguir. Sim, diz isso a uma pessoa ansiosa, ela vai ficar muito feliz com essa dica. Não vai. Mas ele escreveu, nem sequer foi dando assim uma forma, olha, faz isto. Ele estava a falar uma partilha que eu acho que até está mais relacionada com as experiências dele, com a ansiedade. Sim, e é bom lermos as experiências disso de outras pessoas. De outras pessoas, ainda por cima de uma pessoa que é muito conhecida e que está ligada ao mundo da comédia e que estava ali também a partilhar um pouco das suas emoções. Só que o que eu achei interessante foi que aquilo tinha centenas de comentários e eu espreitei, fui ler os comentários, porque tive uma certa esperança, sinceramente, quando eu abri os comentários, de ter pessoas a dizer, pois é, e de facto.
que é o tipo de comentários que eu leio na minha página ou na tua página, quando nós partilhamos coisas deste género. É as pessoas a dizer, pois é, ou às vezes utilizam aquela, sim, mas é Porque o difícil. que ele estava a partilhar era, ele estava ali a dizer, assume a responsabilidade por aquilo que estás a sentir. No fundo assume vindo para o presente. Certo. Não é? Só que os comentários eram muito diferentes. Eu não digo a totalidade, mas a quase totalidade. Estamos a falar, quando eu li aquilo tinha mais de 400 comentários. A quase totalidade era de pessoas que se identificavam com a descrição da ansiedade e que não faziam, só diziam, pois é, a minha vida é assim todos os dias, ou há 20 anos que me sinto assim. É por isso que eu estou a dizer que isto nem sempre ajuda a dizer isso a uma pessoa que sofre de ansiedade. Ou desde que não sei o que aconteceu é assim, ou pois é assim que nos sentimos quando sabemos que o melhor da nossa vida já está para trás e nunca acontecerá para frente. Ler aquilo foi bastante... Angustiante? Foi um bocado deprimente. Mas ao mesmo tempo, não é? Eu estava a fazer o esforço de entrar neste mapa mundo, né? Neste mapa mundo de a ansiedade, tal como uma série de outros estados emocionais, não é? Quando se manifesta é bastante debilitante. E tu sabes isso, ainda por cima tens partilhado muitas vezes aqui no podcast, que tu tens uma certa propensão para a ansiedade, não é? E às vezes tu dizes, hoje estou-me a sentir ansiosa, às vezes nem sabes porquê. De repente começas a ser dominada por uma certa ansiedade. E quando isso se manifesta não é nada agradável. Só que se eu estiver associado a isto, ainda por cima a ideia de que não há nada que eu possa fazer para assumir o mínimo de responsabilidade, que não é culpabilizar-me por me sentir ansioso, mas será que há alguma coisa que eu posso fazer para lidar com isto agora? Não é? Ou então tornar-me um estudioso do que é que está a acontecer internamente, que me colocou pois é, comecei a pensar sobre aquilo, ou pois é, comecei a fazer isto com o meu corpo, e fico assim com umas pistas de coisas que eu posso mudar. Mas se eu tiver zero disto, eu só sinto o estado emocional e sinto-me vítima do próprio estado emocional. Sim, exato. E isso tem a ver com o quê? Né? Tem a ver com a forma que nós fomos ensinados a lidar com emoções, ou não lidar com emoções. Sim. Tem a ver com a forma que as nossas emoções, quando éramos miúdos, foram banalizados, que foram minimizados, que foram reprimidos, que foram castigados. Né? Eu já disse isso mais do que uma vez, não sei se disse aqui no podcast, mas lembro-me já ter dito isso em entrevistas, que na minha infância as emoções, aquelas que eram fortes no sentido negativo, se é que uma emoção pode ser positiva ou negativa, isso é outra discussão também, não eram permitidos. Era tudo, não é? Aquela expressão que eu ouvia muitas vezes, deixa lá, isso passa quando te casares. Não é? É óbvio que não passou. Não passou. Não passou. Então a culpa é minha. A culpa é tua. Agora a culpa é tua. Mas, e também não tivemos, a maioria de nós, não tivemos bons exemplos de como lidar com as nossas emoções. Eu não tive nenhum exemplo quando era miúda de, como é que eu lido com a ansiedade? Se calhar, se eu tivesse um exemplo daquilo que o Raminhos partilhou no post, eu ia dizer, estou ansiosa, então vou pôr os pés na areia, vou caminhar um bocadinho, vou-me sentar a sentir o sol, o vento, o cheiro do mar, whatever, né? Se eu tivesse tido esses exemplos de como lidar com a ansiedade, se eu tivesse tido alguém que, no fundo, oferecesse espaço à minha ansiedade, o poder dela seria muito diferente, não é? O poder dela, se alguém me tivesse mostrado como assumir responsabilidade por isso, teria sido muito diferente, não é? Claro que eu, na vida adulta, já tenho vindo a aprender como fazer isso e tenho essa intenção também de mostrar isso aos nossos filhos, de que não há emoções que não tenham espaço aqui, há sempre espaço para as nossas emoções, não há espaço para todo o tipo de comportamento, mas há espaço para todas as emoções. E procurar também mostrar como é que eu lido com elas, em não minimizar, não banalizar, não julgar e não utilizar essas estratégias tão comuns em relação às emoções das crianças, que são desafiantes para elas e desafiantes para nós, não é? Uma das razões porque nós não sabemos, nós tentamos minimizar as emoções das crianças é porque também são dolorosas para nós, não é? Desculpa, agora falei muito, não é? Estou a gostar muito da introdução, porque a minha pergunta inicial foi de quem é a responsabilidade, né? Se eu sou ou não responsável.
E acho que tu mudaste um bocado aqui a discussão com a introdução dessa ideia do assumir a responsabilidade. Que inicialmente eu posso até não ter responsabilidade. Eu estava, enquanto estavas a falar, estava a pensar se conseguia encontrar aqui um exemplo que, metaforicamente, ou por comparação, por analogia, pudesse ajudar. E estava a pensar que eu posso dizer, eu gostava de ter sido, sei lá, eu gostava de ter sido um jogador de basquete, NBA, mas eu só tenho 1,75 m. E, ok, seria possível, já houve quem jogasse na NBA com esta altura, mas a probabilidade é mínima, seria muito mais provável se eu tivesse 2,20 m. Ora, eu não sou responsável pela altura que tenho, não é? Eu posso jogar esse jogo, mas ainda assim, quem é que é responsável pela altura que eu tenho? Quando muito posso ser que são os meus pais, não é? Não é? São os genes que vieram dos meus pais, mas os meus pais também não eram propriamente responsáveis pela altura que tinham, não é? Então, eu posso continuar a jogar este jogo de quem é que é responsável pela altura que eu tenho, ou então simplesmente assumir a responsabilidade por isso, que é o que é que eu vou fazer com o facto de ter 1,75 m, não é? E agora vou explorar as possibilidades. E o que de facto acho que tende a acontecer é quando nós começamos a explorar as possibilidades, sentimos-nos um bocadinho mais poderosos. É? Se nós conseguimos fazer isto em relação a uma coisa como a altura, ou o facto de vermos ou não vermos muito bem, também podemos fazer isto em relação às emoções que nós sentimos mesmo, e eu acho que estou numa fase de tudo o que eu tenho andado a estudar nos últimos tempos me leva nesse sentido, mesmo que há de facto uma série de propensões que tu tens, da mesma forma que eu nasci com uma propensão para ter 1,75 m, eu também posso ter nascido com uma propensão para a depressão ou com uma propensão para a raiva, e de facto há coisas que se manifestam. Elas continuam a ser a minha responsabilidade no sentido de que é o meu, quem é que está a fazer a minha raiva? Sou eu. Mesmo que eu diga, ok, mas eu não tenho nenhum controle sobre isto, eu não sei como é que faço para ter menos raiva, isto está tão instalado, isto é bioquímico, está tão instalado, está tão condicionado que quando eu reparo já aconteceu. Mas agora que já estou a sentir isto, estou preparado para assumir a responsabilidade. Ou pedir ajuda. Ou assumir a responsabilidade também é uma propensão. Há pessoas que têm uma propensão para assumir a responsabilidade e outras não têm. Talvez, não sei. Eu acho que está também muito daquela ligação que eu gosto muito de fazer. Eu nunca tinha feito este jogo de pensamentos agora em relação a questão de educar para a obediência ou educar para a responsabilidade. Será que se formos muito... Isto é mesmo uma pergunta, porque eu nunca pensei nisto antes. Será que se nós formos educados muito, muito pela obediência, temos menos tendência de assumir responsabilidade também por estas coisas? Eu acho que sim, porque quando tu educas para a responsabilidade, não é? Estás a educar para a responsabilidade em relação a quê? E estamos aqui a falar de responsabilidade pessoal, sim, tudo, não é? Responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal é o quê? É? Sim. É o quê? Sim. Mas nunca tinha feito esta... Provavelmente isto também vai caber lá dentro, não é? Sim. Que é eu assumir a responsabilidade também pelas minhas emoções. Sim. Esta conversa eu às vezes tenho com algumas pessoas que, como já têm esta ideia da responsabilidade muito desenvolvida, elas conseguem dizer, claro que eu não queria estar triste, ou claro que eu não queria estar deprimido, ou claro que eu não queria estar, por exemplo, tão pessimista em relação ao futuro. Mas agora que eu estou a sentir isto, de facto a grande questão é o que é que eu vou fazer com isto agora? Como é que eu vou viver com o meu pessimismo? Ou será que há alguma coisa que eu possa fazer para alterar o meu pessimismo? E portanto, com estas perguntas já estão a assumir responsabilidade. Ou seja, já estão a procurar conectar-se com a tal habilidade de responder àquilo que estão a sentir. Mas há outras pessoas para quem esta conversa é mesmo muito distante. Não é? É mesmo muito distante, que é, eu sinto-me assim por causa das incidências da minha vida, não é? Eu estou muito triste porque a vida me tratou desta forma, ou porque, mesmo que não haja uma noção de que me estão a fazer alguma coisa, mas pronto, foi isto que aconteceu. Fiz sempre tudo direitinho, obedeci sempre, fiz sempre aquilo tudo que me pediram e agora estou muito triste porque não estou... Há um certo desencanto, não é? Quando nós somos dominados por emoções de que nós não gostamos, há um certo desencanto, por isso é que ainda assim eu acho que às vezes há aqui um grito de ajuda camuflado, não é? Que é quando nós estamos constantemente a dizer aos outros, pois é, porque eu estou tão triste e tão deprimido e já estou assim há tantos anos. Acho que há assim às vezes um grito de, ainda assim, aqui, tu falaste tenho um ganho secundário, não é? Ou tenho um conjunto de ganhos em fazer isto. E também às vezes há um grito de ajuda que é,
Eu não consigo assumir responsabilidade por isto, ajuda-me assumindo tu a responsabilidade ou dizendo alguma coisa que me pode tirar daqui. Eu acho que às vezes as histórias que contamos são tão... parecem tão sólidas Sim. e já as contamos tantas vezes que acreditamos mesmo que não, eu seria mais feliz se a outra pessoa tivesse feito aquilo ou se não tivesse feito aquilo. É que essa história foi contada durante anos e anos e anos. Está tão recalcada, não é? Está mesmo calcificada aqui nas ligações neuronais. Que tenho 75 anos e continuo a contar a mesma história que eu conto desde os 35. E mesmo que tu estás a dizer, é um grito de ajuda, eu pensei, e agora? Né? O que é que fazemos com isso? Mas olha do outro lado, o lado da possibilidade, não é? A liberdade que eu posso alcançar se me libertar de uma história que eu estou a alimentar há 40 anos. Pode ser incrível, não é? Sabes que uma das, pelo menos o começo, e uma das melhores formas que eu conheço de descalcificar, para utilizar essa analogia, é dar permissão à pessoa para sentir o que está a sentir. Certo. Que acho que muitas vezes, agora que estamos aqui a falar no âmbito do desenvolvimento pessoal, não damos essa permissão. Porque falamos tanto em mudar aquilo que estamos a sentir que não começamos pelo, ok, tudo bem, tu estás a sentir isto nesta situação. Fala-me sobre isso. Fala-me sobre o que é sentir ansiedade, o que é sentir essa depressão, o que é sentir essa tristeza, essa mágoa. Tipo, fala-me sobre isto. E sermos empáticos e não só simpáticos. Sim. Não é? Então, precisamos dizer, estás ansiosa, pois isso faz sentido. Fala mais sobre isso. E uma vez senti isto e aquilo, será que é parecido? Não é? Deve ser mesmo doloroso sentir aquilo que estás a sentir. Acho que mas isso ainda não é o ajudar a assumir responsabilidade, pois não? É ajudar a conectar-te realmente com o que estás a sentir. Eu acho que é o primeiro passo na direção a essa ajuda, sabes? Okay. Porque se eu tenho essa permissão para sentir o que estou a sentir, à partida estarei mais preparada depois para fazer alguma coisa. Né? Portanto, aqui a tua sugestão, como primeiro passo para ajudar a assumir responsabilidade é: tu estás a lidar com uma pessoa que está, por exemplo, a dizer porque isto e aquilo, e correu tão mal, e sinto-me tão mal, e dizes, ok, fala, sentes-te mal como é que tu te sentes, quais são os teus pensamentos? Sinto uma grande falta de esperança em relação a quê, né? E procuras ajudar a pessoa a conectar-se mesmo com a sua experiência interna, é isso? Sim. Acho que pode ser um primeiro passo. Sendo que eu tenho aqui nas minhas experiências como coach, tenho às vezes, eu percebo a diferença entre sentir algumas destas emoções de uma forma ainda assim relativamente saudável, ou seja, com recursos ainda à minha disposição. Posso dizer, estou triste, ou estou muito magoado, aconteceu-me, fui despedido na semana passada, estou magoado, e eu estou a sentir, e ao mesmo tempo eu percebo que tenho aqui alguns recursos para lidar com isto, e sei que agora estou muito magoado, mas na próxima semana, sabes quando alguém te diz assim, estou muito chateado, mas isto mais 2, 3 dias e vai passar. Não é? A pessoa sente-se com recursos para sair dali, que é diferente de lidares com alguém que já não se sente com recursos. Sabes que isso foi muito... Até pela intensidade do estado, certo. Não é? Uma das maiores dádivas do mindfulness é a integração do facto, que é mesmo um facto, de impermanência das emoções ou dos pensamentos, que vem, fica um pouco e vai. E está garantido. E ter isto, e quando eu estou em momentos em que não me sinto bem, recorrer a esse saber, essa certeza, que é uma das poucas certezas que podemos ter, de que vem, fica um pouco e vai, ajuda-me imenso. E ajuda também a oferecer espaço ao que está aqui agora. Está tudo bem. Não é que eu gosto de estar ansiosa ou triste, ou deprimida, ou frustrada, ou irritada. E sei que, na realidade, eu não preciso de fazer grande coisa para esses estados emocionais desaparecerem. Sendo que depois há situações onde é tão profundo que é realmente preciso fazer alguma coisa. Mas estamos a falar assim mais no dia a dia, não é? Sim, estamos a falar mais no dia a dia. Há um pequeno truque da hipnose que
que assenta na impermanência dos estados emocionais e também na impermanência das sensações físicas. Que é, imagina que tu estás triste, eu vou dar o exemplo com a dor, que é mais fácil de perceber, mas podíamos utilizar a tristeza, a raiva, a mágoa, o que é que seja. Não é? Alguém diz, estou com uma dor de cabeça. Não é? E claro que há coisas que tu podes fazer para a dor de cabeça, podes beber água, podes tomar uma pastilha, podes apanhar ar, podes dormir, há coisas que tu sabes que fisicamente vão-te ajudar a lidar com essa dor. Mas uma estratégia assim que nós podemos utilizar, que é fácil de ensinar, aliás, quem está a ouvir pode utilizá-la na próxima vez que lidar com alguém com dor, é dizer, olha, tu sabes, já tiveste dores de cabeça no passado e há um momento em que, por muito que doa, há um momento em que começa a doer menos e depois deixa de doer, não é? Porque a pessoa vai sempre validar, a não ser que ela diga, não, eu estou há 30 anos com uma dor que não para, não é? Portanto, ela vai dizer, sim, há um momento em que a dor vai parar. Diz assim, pois é, porque quando nós estamos mesmo atentos, às vezes nós conseguimos apanhar o momento em que a dor começa a diminuir. Já aconteceu? E a pessoa diz, não, ok, ainda não aconteceu, mas presta atenção, provavelmente vais apanhar esse momento. E porquê? Porque começas a colocar o foco na diminuição da dor. E para onde vai o teu foco, flui a tua energia e muitas vezes apanhas naquele momento. É muito engraçado com crianças quando dizem, olha, já começou a doer menos, né? E isso inicia um processo interno que tipicamente leva a que a dor se extinga. É giro fazer isto também com emoções, porque sabes, quando tu estás muito zangada com alguém e se alguém disser, Mia, tu sabes, ok, já ficaste muitas vezes zangada com pessoas e sabes que ao final de um tempo essa sensação começa a diminuir. Se calhar já está a diminuir agora e tu dizes, não sei, se calhar, a não ser que queiras mesmo. Mas se tu prestares atenção, vais reparar no momento em que essa emoção começa a diminuir. E esse momento vai acontecer. Não é? As combinações bioquímicas a que nós chamamos de emoções, elas vão-se alterando e as emoções alteram-se. E, portanto, se tu prestares atenção, olha agora. Sim, se calhar agora estou um bocadinho menos zangado. Ok, ótimo. E colocar o foco nisso no fundo, prestar atenção à impermanência das emoções. Certo. Isso é assumir a responsabilidade. Eu acho que é. Porque é quase dizer que da mesma forma que ela chegou, ela também vai partir. Se não queres assumir responsabilidade em relação à chegada, também não precisas de assumir responsabilidade em relação à partida, porque vai acontecer naturalmente. Sim, é uma maneira engenhosa, pelo menos, se calhar aqui é assumir responsabilidade, que é, tu não precisas de assumir responsabilidade pelo fim da emoção, mas podes assumir a responsabilidade pela não alimentação da emoção, que é, se tu não fizeres nada, ela vai naturalmente desaparecer. Sim. O quê? Mas assumir a responsabilidade acho que é muita coisa, não é? Se estamos a falar aqui de algo como uma depressão, por exemplo, e todas as emoções que a depressão contém, o meu conselho não é ficar à espera que ela passe. Assumir responsabilidade é pedir ajuda, é fazer um tratamento. Assumir responsabilidade pode ser aceitar ajuda, porque muitas vezes há pessoas a oferecerem ajuda. Portanto, pode ser isso. É utilizar estratégias que realmente possam ajudar a alterar esta combinação bioquímica, não é? Porque às vezes, mesmo algumas propostas do desenvolvimento pessoal, ou da religião, ou da terapia, às vezes nós somos resistentes a elas. Isso não vai funcionar, não. Eu estou tão triste, ou eu estou tão amargurado, ou estou tão ansioso, ou que isso não ajuda. Decidir não fazer nada também pode ser uma certa forma de assumir responsabilidade, que é, eu sou responsabilidade por isto, sou eu que estou a fazer isto e deixa estar, vou continuar a fazer. Isso também não pode ser uma forma de assumir responsabilidade. Sim. Eu acho que nós também, no início da conversa, tu começaste por dizer que se calhar, além de eu assumir a responsabilidade pelas minhas emoções, eu também posso assumir responsabilidade pela qualidade dos estímulos que eu te entrego, não é? Porque eu posso assumir a responsabilidade pelo facto de, se eu entrar em casa aos gritos e a dizer asneiras e super agressivo, é mais provável tu teres certas emoções do que se eu entrar em casa com tranquilidade e amoroso e a prestar atenção. Eu acho que é mesmo importante reforçar isso, porque tanto espiritualmente como no mundo do desenvolvimento, às vezes vejo assim algumas pessoas que tendem a ter assim um approach muito manipulador, que não fazem essa ligação de eu também posso assumir a responsabilidade pela forma
eu estimulo, os estímulos, os inputs que dou aos outros. Tipo, tem mesmo, não tem nada a ver comigo, eu fiz aquilo, mas estás a tua mal, reação muda-te. tá Não mal, gostas, não... Sim, não ouças. sim, pronto, ou o chamado spiritual bypassing, às vezes também isto está presente. Esta manipulação existe bastante. E acho que é mesmo importante reforçar isso de que com as pessoas que nós queremos ter boas relações, também é importante assumirmos responsabilidade pelos inputs que damos. Sim, por exemplo, eu conheço-te há tanto tempo, não é? Há 20 e tal anos, e eu sei que tu és responsável pelas tuas emoções. E sei que há certas coisas que, se eu disser ou fizer, eu sei que a tua resposta vai ser automática. É muito difícil tu lidares com certos inputs sem ficar zangada, ou sem ficares triste, ou sem ficares entusiasmada, ou sem ficares excitada, não é? Ou seja, nós conhecemos certos estímulos que às vezes é acidental, mas às vezes é deliberado. Nós sabemos que, entregando aquele estímulo, em princípio a pessoa vai ter aquele tipo de reação. Certo. Ou seja, se nós sabemos isso, podemos assumir responsabilidade, não é? Eu sei que é o outro que está a gerar a sua própria emoção, e também sei que a maior parte desse processo que é automático, certo. que ele não tem realmente um controle deliberado agora que diga, ok, deixa-me decidir como é que eu vou lidar com este estímulo, não é? Que é tudo muito mais automático e inconsciente do que isso, e eu posso assumir essa responsabilidade. Mas eu acho que é aí que depois podemos voltar outra vez ao jogo inicial, que é, em lugar de eu assumir responsabilidade pelos meus estados emocionais, eu digo, não, mas eles são automáticos e, portanto, tu é que não estás a assumir responsabilidade pelos estímulos que me estás a entregar. Só que eu, ao fazer isso, estou a voltar outra vez ao início. Se eu tiver essa consciência, eu tomo essa consciência que aquilo que tu me estás a fazer, sinto-me magoada, não é? Experiencio sensações de mágoa no meu corpo. Assumir a responsabilidade também pode ser, olha, stop, já não há mais relação, eu não quero mais isto. Não quer dizer, agora vou ficar com uma pessoa com quem eu me sinto constantemente magoada, e assumir responsabilidade pelas emoções não quer dizer ficar com essa pessoa. E acho que assumir responsabilidade é muita coisa. É muita coisa e não é só ficar zen e dizer, ou seja, podes-me tratar como tu quiseres, vou meditar aqui com a minha tristeza. Ou seja, assumir responsabilidade pelo facto de eu ter ficado magoado não é simplesmente não ficar magoado. Exato. É lidar com o facto de eu ter ficado magoado. E decidir o que é que eu vou fazer, como é que eu vou comunicar que pode passar também. Eu agora sabes que estou a falar contigo e estou a ver os mapas todos e os modelos da neuroestratégia, porque isto pode passar também por eu fazer uma reflexão e dizer que engraçado, a Mia falou daquela forma comigo e isso fez-me ficar magoado, não é? Foi uma resposta automática. Mas agora que eu penso nisso, isto é mesmo razoável? Há mesmo uma razão forte para ficar magoado? Isto é um limite assim tão forte? Ou isto foi mais um despertar de coisas do passado, pois isto aconteceu porque com aquela outra namorada não sei o quê, e eu conseguir, através de reflexão, fazer aqui quase uma espécie de uma reprogramação, que é, ok, no futuro, se a Mia voltar a fazer isto, eu acho que prefiro ter uma resposta diferente. E ou brincar, ou simplesmente logo desde o início dizer, não, sabes, é melhor não ir por aí. Não é? E procurar alterar os automatismos. Claro, se eu tiver ajuda técnica, ou se eu tecnicamente souber o que fazer, eu posso mesmo alterar alguns automatismos. Não é? Claro. Isso tudo, como tu dizes, tudo isso é assumir responsabilidade. Sim. Eu acho que isso é que para mim é importante frisar. Senão entramos muito nessa bypassing tão habitual. Sim. Não é? E acho que quem reage contra essa ideia de assumir responsabilidade, quem está muito inefeito em relação às suas emoções, não percebe essa vastidão de formas que temos de assumir responsabilidade pelas nossas emoções. Eu acho que durante muitos anos, já nesta fase de ser instrutor de desenvolvimento pessoal, havia momentos em que eu tinha dificuldade em lidar com algumas das minhas emoções, porque se de repente eu ficava triste, ou sentia-me assim meio deprimido, ou sentia-me um bocadinho ansioso em relação a uma coisa que ia acontecer, eu às vezes tinha dificuldade... Sim, isso também é assumir responsabilidade. Tinha dificuldade em verbalizar, eu estou-me a sentir assim.
porque havia aqui uma série de crenças de, então um instrutor de desenvolvimento pessoal agora está ansioso, então eu com as técnicas todas que tenho, de hipnose e não sei o quê, não sei lidar com isto. Então acho que às vezes havia quase um desvalorizar das minhas próprias emoções e acho que ressoou bastante quando disseste que se calhar o primeiro passo é viver a emoção, é dizer ok, é assim como estou a sentir. E também poder ser vulnerável em relação às emoções que estão presentes e assumir a responsabilidade a partir daí. Ok, de facto eu tenho algumas estratégias ao meu dispor, quero utilizá-las, não quero utilizá-las, o que é que eu vou fazer com isso? E assumir a responsabilidade. Sim. Acho que é um belo passo. E acho que há aqui um treino também para quando vivemos não é, nas nossas relações familiares, românticas, de amizade, que é também saber estar com as emoções dos outros, que não é fácil. Certo. Não é fácil e continua sem ser fácil para mim. Se um dos nossos filhos está muito triste, está muito ansioso, ou se tu estás num estado assim de grande tristeza, por exemplo, eu também tenho que lidar com o que está em mim, que é uma resposta a esse estímulo, não é? Portanto, aqui também essa parte, eu preciso de oferecer espaço à tua emoção, mas também preciso de oferecer espaço àquilo que é despertado em mim nesse encontro. Não é? Portanto, isso portanto, tu és um sistema que faz parte de outros sistemas maiores, Exato. Neste caso o sistema relação, ou o sistema família, ou o sistema equipa. E isso é um treino interessante também, que a parentalidade consciente nos ajuda com isso, porque eu não fui treinada, não é? Como as minhas emoções fortes não foram permitidas, também não fui treinada a lidar com as emoções fortes dos outros. Certo. Nós às vezes temos conversas em que eu te peço ajuda, digo, Mia, olha, eu estou a ter dificuldade em lidar com esta situação, e muitas vezes o lidar com esta situação estou a ter dificuldade em lidar com esta pessoa que está chateada comigo, com a minha filha que está a dizer não sei o quê, e às vezes há assim um momento de pedir ajuda e esta necessidade de ajuda vem do facto de quando eu era mais pequeno também não ter conseguido, não conseguia aprender a lidar a assumir responsabilidade por algumas emoções. E estamos em plena idade adulta a aprender a assumir responsabilidade por isto. Sim, não é? Sim, é mesmo. Sim, mas isto é uma aprendizagem que não é bem um trabalho, não é um trabalho. Acho que é mais uma libertação, porque aquilo que eu noto é que conforme eu vou dando alguns passos, que às vezes parece que são para a frente, outras vezes parece que há assim retrocessos, mas conforme eu vou aprendendo a lidar mais e melhor, acho eu, com este assumir da responsabilidade, eu noto que também que há aqui uma liberdade muito grande que começa a ser mais vivida, porque sinto-me menos refém dos estímulos, sinto-me menos refém dos próprios estados, né? de ter o estado e depois ficar muito preso, ou culpabilizar-me, ou procurar o culpado. E ok, assumir responsabilidade por isto, em parte, é mesmo muito libertador. Tira peso, sabes? Também traz leveza. Né? E acho que às vezes há pessoas que assumem, elas também ficam mal porque assumem responsabilidade pelas emoções do outro. Sim. E não é isso que estamos a dizer. A minha proposta não é assumir responsabilidade pelas tuas emoções, é assumir responsabilidade pelos meus estímulos. Sim. Né? Sim. Que é diferente. E às vezes vou fazer coisas que te vão chatear na mesma. E se eu depois me castigar muito por causa disso, isso também não é saudável. Sabes uma coisa que eu estou a achar espetacular? Tu estás mesmo a integrar aqui na conversa as muitas conversas que nós temos tido sobre neuroestratégia, o que está a ser mesmo muito fixe, porque está a dar aqui uma consistência à nossa conversa de que eu estou a gostar. Ainda bem. Bom, olha, eu não sei se nós respondemos à pergunta original e nem sei se era para respondermos taxativamente. Acho que isto é uma bela pergunta para deixarmos do lado lá, com quem nos ouve. Eu acho que esta reflexão é-nos muito útil a todos, acredito. E acho que dá uma bela conversa em família, uma bela conversa em casal, que é quem é que é responsável pelas minhas emoções. E a conversa pode ir para muitos lados diferentes, não é? Pode dar aqui uma grande discussão, mas se pelo menos uma das pessoas que tiver a conversa conseguir manter-se assim ligeiramente afastada para ir
para ir refletindo sobre o que está acontecendo na conversa, acho que pode haver aqui ganhos incríveis para quem quiser mergulhar nesta aventura de discernir de quem é a responsabilidade das emoções que eu sinto. Sim. Bom, gostei muito desta conversa minha. Obrigado. Obrigada.